dia, irmãos. Graças a Deus, Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso culto. Vamos orar e agradecer a Deus por este momento. Depois eu quero ler uma breve palavra que se encontra na primeira carta que Paulo escreve para Timóteo, capítulo 1, a partir do verso número 12. Oremos. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que aqui se encontram. Obrigado pelo privilégio de chegar a este lugar, o lugar, meu Pai, que nos reunimos para entoar a Ti cânticos de gratidão, para entoar louvores, meu Pai, reconhecendo que só Tu és digno de receber a honra, a glória, o louvor. Por isso, Senhor, nos encontramos aqui. Nós viemos, meu Pai, entregar, Senhor, o nosso coração como a melhor oferta que podemos, meu Pai, colocar diante de Ti. Senhor, e que nesta manhã o Senhor possa receber, ó Pai, este coração quebrantado e contrito que aqui, meu Pai, se encontra. Cada um, Senhor, que aqui está nessa condição, e a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. É por isso que nos aproximamos de Ti desta maneira. Senhor, nós queremos, meu Pai, neste tempo de adoração e de culto, declarar que Tu és, meu Pai, o nosso bem maior. Senhor, ó Deus, a melhor experiência que tivemos, meu Pai, foi quando, Senhor, ouvimos a Tua palavra e reconhecemos, ó Pai, o amor que o Senhor tem por nós. Pai, e a partir deste momento, a todo dia, Senhor, em todo o tempo, nós queremos declarar, meu Pai, também o nosso amor a Ti. E aqui estamos, meu Pai, coletivamente, para fazermos mais uma vez desta reunião, meu Pai, uma reunião de júbilo, uma reunião de gratidão, uma reunião, meu Pai, de declaração. Senhor, queremos declarar com os nossos lábios aquilo, meu Pai, que está no nosso coração. Por isso te pedimos, receba nesta manhã, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. Eu quero chamar a atenção dos irmãos. Paulo, ele inicia esta carta para um jovem pastor chamado Timóteo, mas ele começa aqui a declarar a gratidão, ele começa a dizer a experiência que ele teve com o Senhor e quem ele era em Cristo. Mas ele termina louvando a Deus. O versículo 12 diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e não na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. E o versículo 17, ele então aqui demonstra a gratidão. Ele está aqui agora externando a tamanha alegria e satisfação por tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida, que está no versículo 17: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. O que eu quero
trazer com esses versículos? O que eu quero nessa manhã comparar é a nossa vida, o nosso estado antes de sermos alcançados pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Eu e você estávamos como o apóstolo Paulo, mas fomos alcançados pelo amor do Senhor que se manifestou na sua graça, na sua misericórdia, e nos trouxe para o seu reino de luz. E a pergunta é: será que estamos na mesma condição de Paulo, tendo a consciência que devemos dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor, como ele fala aqui, para todo sempre, amém? Eu te convido nesta manhã, no início deste culto, a lembrar de quem você era e do que Deus tem feito na sua vida e por intermédio da sua vida. Paulo, agora como um pastor experiente, instruindo um jovem pastor Timóteo, ele conta das suas experiências com Cristo, mas ele declara que o louvor, a honra, a glória era sempre do Senhor. É o que eu te convido nesta manhã. Eu não sei qual é o estado da sua vida hoje, se você já é uma pessoa experiente na fé, ou se você é um novo na fé. Independente de como esteja a sua condição diante do Senhor, saiba que devemos dar a Ele o devido louvor, a devida honra, a devida glória para todo sempre. Volte, por favor, no início do versículo 17, e eu quero convidar a igreja a ler comigo. 1, 2 e 3. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Você pode aplaudi-lo nesta manhã. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou.
Versículo 8. Deus me livrou da morte, fez chorar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuarei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Versículo 12. Que posso eu oferecer a Deus o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho,
para lhe dar graças, porque ele me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Irmãos, falar de dízimos e ofertas é falar sobre obediência e gratidão. Nós não temos como falar sobre esse assunto sem antes termos um coração agradecido ao Senhor, né? Não é agradecido porque você vai acessar sua conta bancária agora e tem lá o dinheiro que você quer, porque para muitos aqui não é essa a realidade. Mas falar de dízimos e oferta, como Davi nos ensina, é ter um coração grato, né? Quando ele relata aqui que quando ele achou que ele estava para morrer, o Senhor foi lá, ajudou, secou as suas lágrimas, né? E ele pôde ver que mais uma vez ele se levantou. E eu me lembro do meu avô. O maior legado que meu avô deixou para toda a sua família é sobre a fidelidade dos dízimos e das ofertas. O meu avô sempre, eu ia com ele, receber o pagamento dele, e ele falava: Carla, antes de você pegar meu salário, separa meus 20%. E a Bíblia, né, a gente sabe que é 10%, e o Senhor nos deu 90% para a gente poder administrar. Mas o meu avô fez esse voto com Deus: se Deus tirasse ele lá da terrinha dele e trouxesse ele para o Rio de Janeiro, ele seria fiel aos 20%. E Deus honrou toda a nossa família, trouxe meu avô, minha avó, meus tios. E falar desse assunto é pensar nele, da fidelidade que aquele homem tinha a Deus, né? E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem gratidão no seu coração? Você tem gratidão porque você está aqui, porque exatamente neste momento existem homens e mulheres acamados. Existem homens e mulheres que não estão tendo a oportunidade de agradecer a Deus, né? E eu tenho muitas razões para agradecer ao Senhor, e não poderia ser outra pessoa que o pastor poderia chamar aqui. Eu tenho 2 nódulos nas minhas cordas vocais. Sou rouca, né? Há 20 anos. Eu herdei aí esse probleminha da irmã do meu pai. E a cada 6 meses eu preciso fazer um videolaringoscopia para verificar o tamanho desse nódulo. Esse nódulo nunca me incomodou, né? Nunca me incomodou, mas hoje, né? Eu preciso da minha voz para o meu trabalho, eu preciso da minha voz para fazer palestras, para poder pregar. E eu falei para o Senhor: eu quero cuidar das minhas cordas vocais. E aí, na semana passada, eu fui fazer um exame, eu, Thiago e as crianças. Chegando lá, o médico falou pra mim assim: ô Carla, o seu nódulo não está mais aqui. Aí eu falei assim: não? Bem conformada já? Não? Ele: não. Você está fazendo fono? Eu falei assim: doutor, há 20 anos que eu venho empurrando esse assunto com a barriga. E ele falou assim: não, você não tem mais nódulo aqui. Engraçado, porque eram 2 nódulos que estavam crescendo. Em agosto do ano passado, eu fiz esse exame e ele falou pra mim assim: olha, o seu nódulo ele cresceu e a gente precisa correr atrás de fono e tal, mas tem que parar tudo na agenda, fazer e tal. Deixei pra lá. E aí ele falou pra mim assim: esse nódulo não existe mais, o que está acontecendo aí agora são 2 feridazinhas em cada lado, né? A gente pode considerar um calo. Eu fiquei bem assustada, eu falei assim: Senhor, agora que eu decidi cuidar da minha garganta, da minha voz, o Senhor foi lá e retirou esse calo. Então eu quero agradecer ao Senhor aqui agora, através dos dízimos e das ofertas, porque eu não vou precisar passar por um processo cirúrgico. O meu tratamento com fono vai durar em torno de 4 a 6 meses só, e a minha voz ela vai melhorar. Então, como não agradecer a Deus por esses detalhes? Então, não olhe para a vida de vocês porque vocês têm dinheiro, porque gratidão não tem a ver só com isso, né? Então, quando o Senhor fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, é para que essa casa aqui fique de pé, é para que a gente possa ajudar famílias. Não tem a ver com as suas necessidades. Ser fiel ao dízimos e às ofertas é um compromisso que estipulamos aqui na terra com todas as famílias. Nós somos uma comunidade. E se você não traz o seu dízimo, se você não traz a sua oferta, você está dizendo: eu não faço parte dessa comunidade, eu não tenho compromisso algum com esta igreja. Então entende que não tem a ver se sobra ou se falta, tem a ver com obediência ao Senhor. E eu gostaria que a igreja ficasse de pé. E eu quero que vocês, pastor Daniel, ele sempre nos ensinou, enquanto nós estávamos ali com ele, ele sempre falava essa frase: Carla, a gratidão abre as portas do milagre. E realmente, a partir do momento que você parar de reclamar, de murmurar, de que a partir do momento que você para de olhar o que está faltando e você agradece, eu creio que automaticamente o Senhor fará o milagre dele ali. Porque a fé não é pelo que eu vejo, eu não preciso ver, eu só preciso crer que nada vai me faltar. É muito fácil dizimar e ofertar ao Senhor quando tudo está indo muito bem, mas isso não é fé, tá? Isso não é fé, é ser como Tomé. Eu vejo que tem, eu vou lá e dizimo e oferto. Então a fé não tem nada a ver com isso.
Eu sei que tem mês que a gente tem que transferir o Pix ali de olhos fechados. Você não pode pensar muito. Pega, acessa a sua conta, transfere e fecha os olhos, porque tem mês que realmente é mais difícil. Mas também eu entendo que tem mês que é com mais facilidade. Tendo facilidade ou dificuldade, transfere o seu dízimo ao Senhor. Não retém, porque esse dinheiro não te pertence, tá bom? Esses 10% pertencem à igreja. Esses 10% pertencem a esta comunidade aqui. Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai. Primeiramente, eu quero te agradecer pela cura que o Senhor me deu. Quero te agradecer, Senhor, porque esses nódulos saíram das minhas cordas vocais. Pai, eu falava com o Senhor, ninguém vai calar a minha voz. Eu vou falar sim, eu vou orar alto sim. Eu vou, meu Pai, continuar fazendo tudo que eu faço. E o Senhor me trouxe a cura. Pai, aqui também entre nós tem muitas famílias, meu Pai, que estão precisando de um milagre. Milagre na área da saúde, da cura. Meu Pai, um milagre na área ministerial. Eu não sei qual é a dificuldade real dos meus irmãos, mas nós queremos nesta manhã tão maravilhosa te agradecer, porque de nada nós temos falta. Ó Pai, de nada nós não temos falta. Ó Pai, o Senhor tem sido fiel. Pode ser que na minha mesa não tenha o que eu quero comer, mas na minha mesa sempre vai ter o alimento. Na minha casa pode ser que não tenha o móvel que eu quero, mas certamente não vai faltar a sua presença. Pai, visita todas as famílias, todos os dizimistas desta casa. Dê a eles primeiramente saúde, para que eles possam trabalhar, para que eles possam conquistar. Meu Pai, aos aposentados, que o Senhor multiplique a saúde. Senhor Jesus, muito obrigada. E por aqueles que estão sem trabalho, meu Pai, por aqueles que querem ser promovidos, querem uma porta melhor. Primeiramente eu te peço, tira toda a cegueira dos meus irmãos. Tira a cegueira, porque nós não precisamos ver, nós precisamos profetizar a porta aberta. Precisamos primeiramente crer que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Pai, eu creio, Senhor, que a cada domingo nós teremos testemunhos aqui dos meus irmãos. Testemunhos, ó Pai, que vão impactar esta igreja. E nós queremos te agradecer também por essa chave que está chegando na mão do pastor Marcelo. Essa chave, Senhor, para onde o Senhor vai nos levar. Não é o lugar que nós queremos, mas é a terra prometida. É a terra que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu te agradeço, meu Pai. E eu vejo o Senhor abrir as comportas dos céus sobre todas as famílias que estão aqui reunidas. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pela tua fidelidade. Aos dizimistas e ofertantes, nós declaramos prosperidade sobre a sua vida. Nós declaramos a cura, a libertação. E nós declaramos experiências extraordinárias na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Te convido a ficar de pé ainda. Nós vamos cantar a canção Senhor e Rei. O nosso Deus também é Senhor e Rei sobre as nossas finanças, sim ou não? Então cante comigo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra
São poucos, hein? Amém? Amém. Queridos, nós teremos amanhã às 5 horas oração para os homens. Eita, tem homem aqui? Glória. Glória a Jesus. 5 horas, esteja ali participando da oração. Nós teremos na quarta-feira oração para as mulheres às 5h30. Tem mulheres aqui? Amém. Glória a Deus por isso. Queridos, nós também teremos no próximo domingo, nós iremos receber as doações dos biscoitos que foi solicitado aqui pelo presbítero Paulo Júnior. Amém? Nós estaremos então destinando os biscoitos para o recolhimento Betel, um asilo, onde nós temos ali cerca de 15 vovós. Amém? E nós depois estaremos marcando um dia para entregarmos esses biscoitos. O presbítero Paulo Júnior, desta vez, ele vai separar um grupo de irmãos que queiram ali, então, bater um papo com as vovós, cantar umas canções para elas e com elas, amém? Então, esteja atento aí, traga o biscoito na semana que vem, nós traríamos hoje, mas como hoje é um dia típico, né, o dia das mães, alguns irmãos tiveram que visitar as suas mães bem distantes, alguns até em outro município, mas aí nós então colocamos para a semana que vem, tá bom? Mas se por acaso você trouxe o biscoito, hoje, pastor, fiquei desavisado e não viu o recado para trazer só no domingo seguinte, eu trouxe hoje, não tem problema, procure o nosso irmão Lucas, amém? Ele está hoje na liderança do Bem-vindo e entregue a ele o seu biscoito, tá bom? Ele vai guardar e domingo que vem vamos receber os demais e então destinarmos aí para o recolhimento do Betel, amém? Quantos aqui já foram no recolhimento do Betel? Levante a mão.
É uma gracinha aquelas vovós, sim ou não? Amém? Se você ainda não foi, eu te faço aqui o convite. Você vai sair de lá muito edificado. Amém? Você vai pensar um pouco no seu futuro. Você vai pensar, você vai começar a imaginar e se preparar melhor hoje para chegar bem na sua velhice. Amém? Então, nós domingo que vem estaremos aqui recebendo os biscoitos. E nós teremos no dia 10 de junho o jantar dos namorados, é claro, marido e mulher. Amém? Tem casais aqui que estarão aqui no dia 10 de junho. Glória a Deus! Glória a Deus! Estão meio desanimados ainda. Então nós temos já 30 casais inscritos, né? 30 casais inscritos, valor de R$150. Vai colocar aí o anúncio no monitor? Para facilitar, eu tenho aqui em mãos, mas para a igreja poder... Isso aqui é o convite, tá bom? Você que já fez o pagamento, já temos casais aí que já pagaram. Glória a Deus pela sua vida. Você não só deu um nome, mas agora está aqui garantido, né? A minha presença, a presença da minha esposa. Glória a Deus, tá bom? Então está aqui, você pode adquirir com alguns irmãos que pegaram aí alguns convites e estão então passando no valor de R$150 o casal. Vai ser nesta casa aqui, vai estar tudo muito diferente, né? Vai estar tudo muito diferente. Nós sabemos que os anfitriões aqui, eles capricham, então vamos preparar, ou melhor, será preparado este ambiente aqui para recebermos todos os casais que estarão participando. Então teremos palavra, teremos brincadeiras, né? E algumas surpresas também. Então a gente está proporcionando aos casais este momento que nesta data é uma data muito complicada para você sair do seu cônjuge e poder comer uma comida de boa qualidade. Pode ser o melhor restaurante, mas é uma data complicada, né? Por ter muita demanda, eles não têm qualidade no servir. Eu, por diversas vezes, já tentei, dia dos namorados, sair com Gláucia e ficar em fila, e quando a gente conseguia entrar, não era aquele atendimento, não era aquela comida, né? A gente tinha costume de comer. Eu falei, chega, não sai mais com o dia dos namorados, agora dia dos namorados é só alguma coisa em casa e tudo mais. Então, a gente está proporcionando para você também, amém? Venha para cá, vai ser um tempo muito precioso. Agora, vocês sabem que existe um limite aqui, né? Não tem como falar, não, vaga ilimitada, pode vir, pode escrever quando você quiser. Não, tem um espaço aqui, né? A gente não vai usar todo o espaço com mesa, até porque a gente precisa fazer aqui algumas atividades que a gente vai precisar de espaço. Então, por conta disso, nós pedimos para que você se antecipe, não só dando o seu nome, dizendo que vai participar do jantar de casais, mas que você possa já fazer o seu pagamento, porque o que te garante é o pagamento. Tá bom? Você vai pagar, ganhar esse convite aqui. E para os casais que estarão participando, eu peço aqui, como líder deste Ministério da Rede Família, eu peço que você mande 2 fotos para Leila. A Leila está ali atrás. Faça você com a mão, Leila. Glória a Deus, a mulher do Bitch, a esposa do Bitch. Né? O Bitch e a Bitcha. Então você vai mandar para Leila 2 fotos. Uma foto quando você casou. Beleza? Ainda bem que quando eu casei já não tinha bigode. Apesar que o meu bigode, quando eu tinha bigode, ela vai dar o testemunho, ela vai pregar daqui a pouco, ela vai dar o testemunho do bigode. Eu não tinha dinheiro, irmãos. Eu não tinha profissão. Só tinha bigode. Vai contar o testemunho hoje? Dia 10. Se quiser saber o testemunho, vem dia 10 aqui no jantar. Amém? E o que acontecer no jantar vai ficar no jantar. Você não vai sair daqui dizendo, não tem testemunho. Só vai ouvir quem vier. Amém? Se não vier, não vai saber o testemunho do bigode do pastor. Ou seja, uma foto de quando você casou e uma foto atual. Amém? É claro, é do casal, beleza? Então, uma foto do casal, quando casou. Pastor, mas eu não tive cerimônia, pelo menos você foi lá no civil, né? Assinou lá, tudo direitinho, recebeu uma certidão, chamou os padrinhos, tirou uma foto. Traga a foto, irmão. Vai ser uma noite de revelações aqui, maravilhosas, né? Noite de muito risos. Vai ser uma bênção.
Amém? Já deu um spoiler aqui já do bigodinho, né, filho? Glória a Deus, eu também tenho algumas coisas para contar de você. Quer saber? Esteja aqui dia 10. Em nome de Jesus. Então mande para a Leila o quanto antes, porque a gente vai preparar alguma coisa com essas fotos. Então uma foto quando você casou, tá? E uma foto então atual para a glória e honra de Jesus. Pronto. Algum anúncio mais? Algum anúncio? Algum anúncio? Amém? Glória a Deus? Amém. Eu quero convidar aqui a minha amada esposa. Amém? Vem cá, minha filha. A gente agora vai orar depois. Os aniversariantes. Agora já vai orar depois da mensagem. Tá bom? Linda demais, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Senhor, obrigado pelo bigode. Aleluia. Depois eu tirei o bigode. Depois que eu conquistei o coração, eu falei, não precisa mais de bigode. Agora eu sou. Estenda suas mãos para cá. Senhor, está aqui a tua filha que nesta manhã vai falar, meu Pai, conosco. Aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Hoje se comemora o Dia das Mães. E eu tenho visto o quanto ela tem sido uma mãe exemplar. Uma mãe, meu Pai, que tem olhado para a tua palavra e tem buscado morrer, meu Pai, para ela mesma, para que a tua vontade, a tua palavra possa, meu Pai, prevalecer na vida dela. E por isso nós temos uma filha muito abençoada. Eu te louvo, Senhor, porque querendo ou não, uma vez que eu saí da casa da minha mãe, a Glaucia também passou a ser minha mãe, porque ela cuida de mim, ela se preocupa comigo, ela cuida das minhas coisas. Muito obrigado, Senhor, pela vida da minha esposa, e que nesta manhã o Senhor possa usá-la para falar cada um de nós que aqui se encontra. É o que nós oramos, pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. E antes de passar para ela, eu quero desejar aqui a todas as mamães um feliz dia e que Deus possa continuar abençoando vocês. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Os irmãos estão de acordo? Digam amém. Amém. Isso aí, estou representando todos os homens aqui, todos os filhos. Receba aí esta minha dedicação. Deus abençoe. Bom dia, amada igreja. Graças e paz. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial, né, onde é comemorado o Dia das Mães. Mas eu costumo dizer que o Dia das Mães são todos os dias. Todos os dias os filhos devem honrar, amar, obedecer, né, as suas mamães. Hoje a gente ganhou um presente mais especial, né, uma saída, né, mas esse dia deve ser honrado, lembrado todos os dias. E eu também quero aqui agradecer pela vida da minha mãe, né, uma grande intercessora da minha vida. Hoje não estamos tão perto, porque sou casada, vivo na minha casa, mas devo a ela, né, a minha gratidão eterna. E muito ainda ela me ensina, né? Sempre quando estamos próximos por telefone. E também quero agradecer porque fui agraciada de gerar a Isabelle, minha filha unigênita. Agradeço também ao Senhor por isso. Te amo, filha. E também por vocês, essa amada igreja que eu considero meus filhos espirituais. Louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Tem muitas pessoas sonhando que eu estou grávida, irmãos, mas muitas pessoas chegando a mim dizendo que estão me vendo grávida. E aí eu digo, olha, eu só vejo filhos espirituais, porque daqui não tem mais nada. O Senhor me agradeceu apenas com a Isabel. Então que seja feita a vontade do Senhor. É um prazer caminhar com vocês, é um prazer cuidar de vocês, e não somente aqui, mas também na vida na área familiar, né? No meio da minha família, no meio do meu trabalho. Eu louvo ao Senhor por Ele me permitir ser usada, né, nas mãos dEle para abençoar tantas vidas. Então vamos para a palavra. Eu quero ler aqui com vocês Isaías, capítulo 32, versículo 9. A minha versão é NVI, claro. Diz assim: vocês mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês, filhas que se sentem seguras, ouçam
o que vou dizer a vocês. Nessa época aqui, Jerusalém estava vivendo um tempo de paz e de prosperidade material que eles haviam recebido do reinado do rei Ezequias. E aqui esse versículo nos fala que essas mulheres, nesse tempo de bonança, né, de paz, de prosperidade, elas estavam vivendo sossegadas, despreocupadas, acomodadas. Só que esse período de paz e de prosperidade, a situação política e social de Jerusalém iria mudar. E essa era a mensagem que Isaías estava trazendo ao povo de Jerusalém. E quando nós vemos esse versículo aqui, Isaías ele traz uma advertência de forma bem direta às mulheres de Jerusalém, que elas não permanecessem dessa forma. E nós vemos, né, fica bem claro para nós, né, com essa advertência de Isaías às mulheres, a importância da mulher, a importância do papel da mulher diante de Deus. Então, nós vemos que nos dias atuais, hoje, nós também podemos perceber e ver mulheres que se encontram na mesma condição dessas mulheres aqui de Jerusalém. Mulheres que estão sossegadas, acomodadas, despreocupadas, mulheres que estão em repouso. E muitas das vezes até se esquecendo, né, do seu propósito, da sua missão como esposas, né, e como mães. Esse propósito, essa missão que Deus deu a nós. E é o que nós vamos falar também nessa manhã. E nós vimos, né, nós podemos perceber que nós vemos mulheres que estão desviando, né, o seu propósito, a sua atenção daquilo que realmente importa. Vemos mães sobrecarregadas, né, que não percebem que os seus filhos estão crescendo sem a sua vigilância. Vemos mães que elas se sentem seguras no ambiente do seu lar, onde seus filhos estão ali, né, sobre a sua vista, mas os seus filhos estão no quarto, estão com o celular, com o fone no ouvido. E o que eles estão ouvindo? O que eles estão vendo? Então, muitas das vezes nós estamos assim, despreocupadas, em repouso, porque eles estão ali à nossa vista. Mas precisamos nos atentar para isso também. Vimos também mães vaidosas que estão preocupadas apenas com o seu bem-estar. Vimos também mães que estão preocupadas com tantas outras áreas, né, dando ênfase em outras áreas, né, como a carreira, como a profissão, né, como as redes sociais, que hoje tem roubado muito, né, o tempo das pessoas, né, como os amigos, as compras. Então, tantas outras ocupações, até mesmo os afazeres da casa. A gente dá muita ênfase, às vezes, né, para isso, e deixando de lado, né, o nosso papel. E não há uma preocupação em saber se está tudo bem com o filho. Não há uma preocupação em saber como que estão as notas, se eles estão fazendo as tarefas de casa, quem são os seus amigos, qual a influência que esses amigos estão exercendo sobre a vida do seu filho. E nós podemos perceber que mães também que não dizem não, mães que não colocam limites, mães que acham que é trabalhoso. Então, mães que, por estarem nesse papel de sobrecarregadas, sossegadas, elas estão criando filhos que se acham dono do mundo. E nesse caso, eles acabam fazendo de suas mães como bonecos, como os fantoches, que eles controlam a vida delas, com o que eles querem fazer e como bem eles entendem. E nós vemos que, por que então, trouxe aqui para vocês, né, alguns dos problemas que nós podemos perceber nessa sociedade onde nós vivemos, pelo fato de muitas mães ocuparem esse lugar. E por que então estar nesse lugar? Por que então não se atentar, não perceber isso? E nós vemos que existem também muitas consequências pelo fato de mães estarem
sossegadas, acomodadas. Vimos que mães, elas não se preocupam com as necessidades físicas, emocionais e espirituais do seu filho. E com isso, eles acabam ignorando a sua autoridade. Vemos filhos desobedientes que vê a figura da mãe ali como uma figura tola, desprezada, indiferente, porque elas se encontram nesse lugar de comodismo, de sossego, de repouso. Vemos filhos com uma baixa autoestima, que desenvolvem problemas de ansiedade, problemas de insegurança, problemas de obesidade. E quando não se tem um vínculo com uma criança, né, além dessa criança, desse filho, desenvolver um problema de saúde, ele também pode ter uma aversão à vida da mãe, porque não se tem um vínculo, não se tem ali um afeto. Filho não é somente colocarmos o pão de cada dia, não é somente levar para passear, não é somente satisfazer as suas necessidades, é muito mais além disso. Então nós vemos defeitos no caráter dos filhos, muitos defeitos, porque mães não sabem dizer não, mães não sabem colocar limites, porque tem que ter muita paciência de repetir várias vezes as mesmas coisas, e às vezes isso cansa. E eu costumo falar para a Isabela: mãe, de novo, enquanto eu ver que você não está fazendo conforme deve ser feito, eu não vou me cansar de falar. Quando eu ver que você está fazendo, eu vou parar. Então isso já começa desde muito cedo, né? Vai arrumar sua cama. Quantas vezes, né? Quem está nessa fase aqui? Vai arrumar sua cama, vai arrumar sua cama, vai escovar o dente, já tomou banho, vai tomar banho. Só que essa fase, ela se conclui, abre-se uma nova fase, fase do estudo, né? A fase das amizades e tantas outras aí, que o trabalho da mãe é um trabalho aí incansável e não tem fim. Então, nós vemos que dá trabalho corrigir, dá trabalho ensinar, mas é uma tarefa, uma responsabilidade que Deus nos deu. E nós podemos perceber hoje o feminicídio em alta. Você abre aí, né, o noticiário, você abre a internet, como você vê o feminicídio em alta. Tanta violência familiar, tanta violência doméstica, onde nós vemos que esses crimes, eles são motivados pelo ódio, pelo sentimento de perda que esse indivíduo, né, tem. Por quê? Porque ele não aprendeu a ouvir não. E ele tem dificuldade de lidar com os nãos da vida. Ele tem dificuldade de entender os limites da vida. Então, nós vemos isso hoje muito perceptível nessa geração, né, que já está formada aí, trazendo tantos prejuízos à nossa sociedade, porque não houve, né, esse preparo, essa dedicação, essa afirmação. E muitas das vezes a gente, né, nós como mães, não queremos dizer não, porque a gente quer compensar a nossa ausência, a gente quer compensar com presentes, com saídas, com viagens, com roupas, mas não é isso, não é só disso que o nosso filho precisa. Nosso filho precisa de nós estarmos ali lado a lado, andando, ensinando, repetindo, incansavelmente. Enquanto nós não vemos os frutos, nós não devemos negligenciar o nosso papel. Amém? E aí, nós vemos que Deus, ele nos criou e nos salvou para uma grande missão. Mãe, você aqui, você tem uma grande missão. A missão de se doar, a missão de servir a essa herança que o Senhor te deu, colocou nas suas mãos. Não é somente o gerar, não é somente o nutrir com alimentos, né? Está se importando se ele está no peso, se ele está comendo bem, se ele está se alimentando. Vai muito mais além disso. Muito mais. O Senhor nos deu essa herança para que nós possamos cuidar em todos os aspectos, em todas as áreas. E nós vemos na criação, quando nós olhamos para a Bíblia,
que a mulher, ela já cuidava. Ela já cuidava do seu marido como esposa, ela já cuidava dos seus filhos. E nós vemos na Bíblia que elas faziam isso com muita alegria, né? Elas se dedicavam ali às suas famílias com muita alegria. Então, nós vemos que Deus criou assim. E tudo que Deus faz é bom e é muito bom. Então, o Senhor espera de nós o quê? Uma decisão. Uma decisão de sairmos desse lugar. De estarmos sossegadas, né? De estarmos ali despreocupadas, de estarmos acomodadas. Deus ele requer de nós um despertamento da nossa consciência, de sairmos dessa passividade, da gente se levantar. E é o que diz, né, a segunda parte desse versículo 9, que ele diz, levantem-se e escutem-me. Isaías traz essa advertência para aquelas mulheres, né, de Jerusalém, que era para elas se levantar, sair daquele comodismo, sair daquela despreocupação, mesmo quando nós estamos vivendo num tempo de bonança, que era a realidade daquelas mulheres de Jerusalém. Isaías ele traz aqui essa advertência que mesmo nesse tempo bom, nós devemos continuar orando, nós devemos continuar fazendo o nosso papel. Não somente em dias difíceis nós devemos buscar a face do Senhor, mas em todos os tempos nós devemos estar atentos, orando, intercedendo pela vida dos nossos filhos. E essa decisão de se levantar tem um significado profundo. É uma tomada de posição. É colocar-se em movimento, é estar a postos. E o que acontecerá com os nossos filhos quando nos levantarmos? Vocês têm ideia? Vocês já pararam para pensar nisso? O que poderá acontecer com o seu filho quando você, mãe, estiver a posto, estiver na sua posição, estiver ali rendido, né, na posição que o Senhor deseja que você esteja? Conta-se a história de uma mãe que se chamava Mônica. Ela tinha um filho e ela orou por esse filho aí por cerca de 30 anos. E os historiadores contam que em nenhum momento ela deixou de orar por esse filho. Mesmo em situações contrárias aos seus olhos, porque muitas coisas ele fazia ali, buscava viver ao seu bel prazer. Mas ela não deixava de orar. E a sua oração foi atendida. Depois aí de longos 33 anos, o Senhor respondeu a sua oração, que foi a conversão dele. Mônica orava pelo seu filho para que de fato ele se convertesse ao Senhor. E depois aí, por cerca de 33 anos, ele se converteu. E sabe quem é o filho de Mônica, dessa mãe chamada Mônica? Foi Agostinho de Hipona. Talvez aqui vocês não conheçam, mas ele foi um grande filósofo, um grande teólogo, que muito cooperou no cristianismo. Ele foi um grande homem que trouxe a formação teológica do cristianismo. Ele foi considerado o pai da teologia. Um grande influenciador para o cristianismo, para que essa boa notícia chegasse até nós. Um grande influenciador da sua geração e que se perdura até os dias de hoje, porque quando nós estudamos a história da igreja, o nome dele está lá, Agostinho de Hipona. E não só ele, como tantos outros, como nós ouvimos falar muito, né, de Martinho Lutero e tantos outros homens que foram grandes influenciadores. Mas Agostinho de Hipona, eu trouxe o exemplo dele aqui porque foi através da sua mãe, a oração da sua mãe, que durou tantos anos, mas ela não desistiu. E o que nós podemos trazer de aplicação aqui com a vida da Mônica? De que vale a pena perseverar, vale a pena esperar no Senhor, vale a pena não desistir, orar em todo o tempo, sem desfalecer. Às vezes nós oramos, estamos orando, mas aos nossos olhos nós estamos vendo tudo ao contrário daquilo que nós oramos. Mas vale a pena confiar e crer que o Senhor, Ele é fiel para transformar. O Senhor, Ele é fiel para mudar a história da vida dos nossos filhos.
Um outro exemplo aqui que eu gostaria de trazer, o que acontecerá com os nossos filhos quando nos levantarmos. Foi a mãe de Sansão. Queria ler com vocês Juízes, capítulo 13, de 2 a 5. Juízes, capítulo 13, de 2 a 5. Diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino era nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vocês sabem de quem nós estamos falando aqui? Mãe de quem? Mãe de Sansão. Engraçado que a mãe dessa mulher nem fala. Não fala o nome dela. Diz o nome do pai, que se chamava Manoá, e diz somente que ele tinha uma mulher estéril. Não diz a história aqui, não relata quem foi, né, o nome da mãe de Sansão. Mas nós vemos aqui que ela deveria tomar o cuidado de seguir as orientações do anjo do Senhor antes dela engravidar. O anjo veio e trouxe uma orientação a ela. E nós vemos aqui, nós podemos aprender com a vida dessa mulher que não basta apenas a nossa preocupação biológica em se cuidar, de ter uma boa alimentação durante a gestação, né, do nosso filho. Mas o nosso cuidado também, ele deve ser em cuidar dele espiritualmente, porque o anjo fala aqui, ó, que ela não deveria comer, beber, né, bebida fermentada, e diz que porque ela teria um menino que seria consagrado a Deus, e ele iniciaria a libertação de Israel nas mãos desde o seu nascimento. Ele seria consagrado a Deus desde o seu nascimento. Então, a importância dessa mulher, né, antes do seu filho nascer, dela ouvir o que Deus havia falado para ela, dela obedecer, dela se preocupar biologicamente, cuidando ali da sua gestação, e depois, quando ele nasceu, né, dela estar ali cuidando dele espiritualmente. Foi um processo, né, que começou nela, porque se ela não obedecesse a voz do Senhor, teria como o Senhor cumprir através da vida dela? Não teria. Mas ela pôde obedecer essa orientação que foi trazida até ela. E hoje nós podemos trazer para os nossos dias que não somente, né, esse cuidado que nós devemos ter ao gerar o nosso filho, porque tudo aquilo que nós comemos também é transmitido, né, enquanto nós estamos ali gerando, mas quando eles nascem, a importância que nós devemos ter de cuidar deles espiritualmente. A importância nossa como mãe, né, de sermos o exemplo, né, porque os exemplos, eles se arrastam. Muitas coisas você não precisa falar para o seu filho, quando você vai ver, ele está reproduzindo exatamente como você faz. Né? As meninas geralmente, né, começam a usar os saltos da mãe, começam a se maquiar, e você não diz, ó filha, aqui ó, estou calçando, ó filha, olha aqui, estou pintando a unha. Naturalmente isso vai acontecendo. Então a importância de termos uma vida devocional constante, de orarmos, de lermos a Bíblia, para que esses ensinamentos também possam ser arrastados, né, levados à vida dos nossos filhos, né? E temos que ter cuidado daquilo que nós falamos, como que você trata o seu esposo, assim também ela vai tratar o esposo dela. Como que você trata a sua mãe, a sua avó, assim também ela vai tratar você, tenha certeza disso. Então, com honra, com cuidado, que tipo de palavras que você libera. Então, nós devemos demonstrar aos nossos filhos com as nossas atitudes o respeito, né, o amor, o tempo de oração, né, de termos com o Senhor.
aquilo que nós sabemos que não é benéfico para os nossos filhos, mas nós fazemos. Por que então fazer? O exemplo de às vezes estarmos muito tempo na rede social, o exemplo de às vezes estarmos assistindo uma novela. O que vai edificar isso dentro da nossa casa? Traz alguma edificação? Transmite alguma verdade a respeito daquilo que você está assistindo, aquilo que você está vendo? Então é muito importante nós estarmos atentos nos dia a dia, nas pequenas coisas que nós fazemos, porque os nossos filhos vão reproduzir isso de uma forma muito natural. E nós sabemos, quem foi Sansão? Sansão cumpriu o propósito dele, a sua missão aqui. E tudo começou através da sua mãe. Um outro exemplo aqui que eu gostaria de trazer, o que acontecerá com os nossos filhos quando nos levantarmos, foi a vida de Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus, que recebeu uma grande influência da sua avó Loide, da sua mãe Eunice. A sua mãe ela era judia e casou com um homem grego, mas ela teve o compromisso e a responsabilidade de ensinar o Timóteo a palavra do Senhor, as verdades do Senhor, juntamente com a sua mãe. E nós vemos aqui em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo testemunhando sobre a vida de Timóteo. Ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Estamos vendo aqui o apóstolo Paulo trazendo aí esse bom testemunho que ele observava na vida de Timóteo, dessa grande influência que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. E também em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, que também diz, Paulo também dizendo a ele: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Os nossos filhos, eles podem se lembrar daquilo que foi ensinado quando eles eram criança. Nós não devemos desperdiçar essa oportunidade. Às vezes nós queremos terceirizar para uma televisão, para um celular, porque nós queremos alguns minutos de sossego e paz. Não negligencie o seu papel de estar lado a lado com seu filho, de sentar, de ensinar. Não se canse de repetir as mesmas coisas até que você veja os frutos sendo evidenciados. E aqui nós vemos que através dos ensinamentos que Timóteo recebeu da sua avó, da sua mãe, quando era criança ainda, Paulo ele pôde aqui testemunhar. E nós vemos que como foi de suma importância esses ensinamentos para a carreira ministerial de Timóteo. Timóteo foi um grande homem de Deus que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Foi um grande homem de Deus, que levou a palavra também e muito contribuiu na sua carreira ministerial, os ensinamentos que ele recebeu da sua avó e da sua mãe. Então nós vemos que Loide e Eunice cooperaram muito bem na vida de Timóteo. E eu queria dizer, para mim e para você, que nós não podemos se cansar dessa tarefa, dessa responsabilidade, dessa missão que nós recebemos da maternidade. Quando a gente fala, que a gente deseja engravidar, parece um glamour, a barriga crescendo, o filho nascendo, mas só nós sabemos o dia a dia, como é cansada a maternidade. A gente não pode dizer que não é. A maternidade, ela cansa sim, mas ela deve ser prazerosa.
Nós devemos assumir essa responsabilidade com amor, com dedicação, dessa missão que o Senhor nos deu. Os filhos, eles são como uma flecha na nossa mão. E o nosso papel é lapidar essa flecha, é cuidar dessa flecha, para que ela alcance o alvo, o propósito na qual o Senhor já preparou. E isso, sozinha, nós temos condições de fazer? Não temos. Não temos condições de fazer. Porque muitas das vezes, não é nem pelo aquilo que nós falamos, tem hora que nós precisamos realmente ir para o joelho. É orar, é clamar, é pedir ao Senhor e descansar nas mãos dele. É pedir a provisão dele, a providência dele, a sabedoria dele, o discernimento dele. Porque às vezes nós queremos fazer achando que nós estamos acertando. Porque nós queremos reproduzir as crenças e os valores que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós. Mas o nosso manual para ensinar os nossos filhos estão aqui na palavra de Deus. Eu pude trazer aqui apenas alguns exemplos, 2 exemplos da palavra de Deus, um exemplo de Mônica a respeito do seu filho, mas temos tantos outros exemplos na palavra de Deus a respeito de mães que ensinaram seus filhos. Então, se você tem dúvida, o seu manual está aqui, na palavra de Deus. Às vezes nós buscamos conselhos com uma amiga, e às vezes uma amiga que nem é cristã. Que ensinamentos, que valores elas poderão acrescentar na nossa maternidade para poder ensinar o nosso filho? Os melhores ensinamentos estão aqui, estão na palavra de Deus. Então, é nesse mandamento que nós devemos observar, que nós devemos procurar viver. Primeiro nós precisamos viver, para depois ensinar. E eu quero concluir essa palavra dizendo que, mesmo em meio às provações, permaneça de pé. Receba essa palavra que Isaías trouxe às mulheres de Jerusalém, e o Senhor está falando conosco nessa manhã. Levantem-se, não fiquem acomodadas, sossegadas, em repouso. Às vezes, diante de uma situação que para você já se deu por perdida, não, levantem-se. Levantem-se e busque ao Senhor. Busque ao Senhor em todo o tempo. Não desista do seu filho. Porque orar e ensinar o filho é uma tarefa dada a nós, mães. Nós não devemos esquecer disso. Em todo o tempo nós devemos orar pelos nossos filhos. E até mesmo você que pensa em engravidar, já comece a orar. Porque Deus fala lá em Jeremias que antes mesmo dele formar Jeremias no ventre da sua mãe, ele já o conhecia. Deus já conhece o seu filho, aquele que você deseja ter. Então ore por ele também. Ore por ele antes da concepção. Enquanto você estiver grávida, de repente pode ter alguma mamãe grávida aqui que nem sabe. Olha, ore também enquanto você estiver grávida. Ore quando ele estiver nos seus braços, incansavelmente ore pelo seu filho. Mesmo depois que ele estiver casado, que você seja a primeira intercessora do seu filho. Não deixe de orar, não deixe de trazer bons conselhos, porque mãe, conselho de mãe, os filhos quando precisam, eles recorrem a quem? A mãe. Mãe, eu quero um conselho. Mãe, senta aqui. Mãe, me ouve. Eu vejo isso, a minha mãe hoje fazendo comigo e fazendo com meus irmãos. E como que o conselho dela tem um peso para nossas vidas. Como que nós seguimos. Porque nós vemos que são conselhos cheios de sabedoria, de discernimento, voltados para a palavra. Então, mãe, não negligencie o seu papel. Quando o seu filho recorrer a você, sei lá, faz o que você quiser. Não diga isso. Você é uma mulher de Deus. Se você não teve essa oportunidade de criar o seu filho no caminho do Senhor, de orar por ele, porque você conheceu Jesus há pouco tempo, chegou o momento, hoje, de você fazer isso, de você orar e interceder por cada um deles, de você pedir ao Senhor conselhos a respeito dessa situação que ele está vivendo, que nem você sabe como resolver. Às vezes é difícil. Como resolver, como fazer, como aconselhar.
vai para os pés de Jesus. Levante-se e olhe para ele. Senhor, eu não sei o que aconselhar, eu não sei o que dizer, mas a sua palavra diz, a sua palavra está repleta de ensinamentos, de sabedoria. Me dê a sua palavra para que eu possa levar a ele, para que ele possa ser conduzido na sua verdade. Aleluia. Então, o nosso papel de sermos grandes influenciadores é muito importante, não somente no orar, mas também no nosso proceder, no nosso falar, nos conselhos que nós vamos trazer. Não devemos dar conselhos naquilo que nós entendemos ser o melhor para os nossos filhos, mas o que a palavra de Deus diz a respeito dessa situação. Porque às vezes a mãe ela quer resolver as coisas com o quê? Com o coração. Porque quer proteger, porque não quer livrar o filho, quer poupar o filho de um sofrimento, mas às vezes é necessário ele sofrer. Às vezes é necessário ele crescer, amadurecer, dele ser emancipado. E eu sei que mãe quer que o filho esteja ali, né? Em volta, ali debaixo das suas asas, mas como a palavra de Deus diz, como eu falo, né? A gente tem que olhar em todo o tempo a palavra. O que a palavra diz? Filhos são como flechas nas mãos do valente. Filho, vem, nós temos essa responsabilidade, essa missão, e os filhos vão. Os filhos vão viver a vida deles, vão cumprir o propósito deles. E nós temos essa responsabilidade de cuidar dessa vida, dessa herança que o Senhor colocou em nossas mãos. Então, que você busque sempre esse compromisso de não falar com o seu coração, mas de buscar exatamente o que a palavra diz. Porque tudo que vem do Senhor sempre será bom, sempre será agradável e sempre será perfeito. E o impacto que uma mãe ela pode trazer na vida de um filho é multiplicado pelo impacto que esse filho irá trazer na vida de tantas outras pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Como vale investir na vida do seu filho, você, mãe, na vida de um filho? O que você vai gerar na vida dele, o quanto que vai se multiplicar, triplicar, quadruplicar através dele na vida de tantas outras pessoas. Nós vemos aqui o exemplo de uma mulher, Susana Wesley. Ela teve tantos filhos, não me recordo agora a quantidade, mas ela tinha tempo de sentar e orar. Se não me engano, 18 filhos que ela teve, não me recordo agora. Lembra? É. Ela teve muitos filhos, mas ela tinha o compromisso de sentar, de orar, de ensinar a palavra com todos eles. E nós vemos aí na história da igreja, John Wesley, Charles Wesley, que foram grandes homens, influenciadores, que trouxeram um grande movimento na Inglaterra, né? No cristianismo, na história da igreja, através de uma mulher. Quantas vidas foram impactadas através da vida deste homem? Então hoje também, ontem eu refletindo nessa palavra, eu pude pensar também o grande impacto que a minha mãe trouxe na minha vida. Minha mãe comigo ali, na minha vida. E hoje, eu estando aqui diante de vocês, tendo vocês como filhos espirituais, tendo tantas pessoas que a gente pode ajudar. Eu pude agradecer também ao Senhor pela vida da Enilda, minha sogra, que ela não abortou a missão de ser mãe desse grande e lindo homem aqui, pastor Marcelo, que hoje nós vemos aqui, né, diante da igreja, do seu chamado ministerial, do grande homem que ele tem sido, que Enilda também ela não abortou essa missão de cuidar, né, de ser responsável, de ensinar, de educar no caminho do Senhor. Então, mesmo que seja trabalhoso, mesmo que lhe custe tempo, mesmo que lhe custe lágrimas, vale a pena você investir na vida do seu filho. Porque depois você vai ver essa semente sendo multiplicada na vida de tantas outras pessoas que eles irão alcançar. Então pense nisso. Saia daqui levando a sua maternidade com leveza. Mesmo que seja uma grande responsabilidade, nós sabemos disso, mas leve a sua maternidade com leveza. Leve a sua maternidade com alegria, porque Deus que te deu, Ele garante. Deus que te deu,
Ele é poderoso para fazer além daquilo que você pensa, além daquilo que você possa imaginar. Então, receba os seus filhos sempre com amor, com gratidão, com alegria, dando sempre a atenção necessária que eles precisam, sentando, corrigindo, dizendo não. É difícil hoje ver uma mãe dizendo não. Hoje a mãe diz não, mas a primeira birra, a segunda birra, vai, faz. Porque você não quer mais ouvir ali os choros, você não quer mais ali se desgastar, porque sua cabeça está em outro lugar. Se dedique o seu tempo, se concentre ali no ambiente do seu lar, enquanto você está com seu filho, ensinando, colocando de castigo, colocando limites, para que a gente tenha uma geração equilibrada, para que a gente tenha uma geração que saiba receber os nãos da vida, porque se você não der não em casa, a vida vai dar. E como que eles vão reagir? A gente tem visto hoje essa resposta no mundo que nós estamos vivendo, como eu falei com o feminicídio, mas que o Senhor possa nos ajudar nessa missão e que possamos ver os nossos filhos como flecha, alcançando o propósito, o alvo para o qual o Senhor preparou. E o Senhor me conta comigo e conta com você, mãe, para essa missão, amém? Então eu gostaria que vamos nos colocar de pé. Eu queria que um homem orasse por nós, pelas mães hoje, pela manhã. Quem poderá orar? Quem é esse homem aí que vai orar pelas mães? Quem? Por favor, gente. Que isso? Amém. Você está com a sua mãezinha aí? Quero convidar minha mãe aqui, já que eu vou ter que orar, não vou poder ir até aí. Mãe, por favor, vem aqui. Vem cá, Isabel, sua mãezinha está aqui. Se sua mãe não está aqui, vá ao lado da sua esposa. Se você é marido, vá ao lado da sua esposa. Ah, mas a minha esposa não está aqui. Você vai orar pela sua mãe, independente dela não estar aqui, a sua esposa não está aqui, porque a esposa ela acaba também cumprindo o papel de mãe na vida do esposo, sim ou não? Quem lavava para você? Quem cozinhava para você? Quem passou a cozinhar e a lavar para você? Então você vai orar, você vai agradecer. E que Deus continue abençoando essas mulheres. São tão especiais para a humanidade, para a sociedade. E eu percebo que quando o Nelson falava aqui do feminicídio, a gente observa desde quando o Senhor libera uma sentença para a serpente. Lá no Éden, Deus disse que por intermédio de uma mulher a serpente seria esmagada. É claro que a serpente estava ali representando Satanás. A gente vai perceber que daquele momento em diante, quando a gente olha para o Oriente Médio, as mulheres não têm tanto valor. Você vai olhar na Bíblia, quantas vezes as mulheres foram desprezadas por conta de uma cultura, mas acima de uma cultura também existe uma questão espiritual. E hoje está muito banalizada a questão de olhou para a mulher, não quer ficar comigo, vou tirar a vida dela. Em menos de uma semana, só aqui no município do Rio de Janeiro foram 5 feminicídios. E a gente percebe isso, que o inimigo ele tem uma fúria muito grande. Mas quando a gente olha para a história, quando Jesus ele chega aqui, a todo tempo Jesus valoriza a mulher. A mulher que foi pega em adultério, que tinha na lei que ela deveria ser apedrejada,
Jesus olha para aqueles que estavam ali tentando condenar aquela mulher e ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus vai a uma mulher que estava buscando água no poço, onde ela já tinha tido 5 maridos, e a sociedade desprezava aquela mulher. Ele conversa com ela e ela é então alcançada pela salvação. A mulher que tinha um fluxo de sangue, como eu preguei semana passada, que também poderia sofrer alguma retaliação, porque ela estava em um período do fluxo menstrual e deveria estar separada. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus disse para ela que o pecado dela estava perdoado e que ela estava curada. Ou seja, está repleta de referências, histórias na Bíblia do quanto Jesus valorizou a mulher, enquanto o inimigo ele tem lutado para destruir, tirar a moral da mulher. O feminicídio está aí, a todo tempo. A gente tem visto isso tão banalizado. Mas mesmo Deus que criou a mulher e disse que ela seria ajudadora de um homem, e deu a ela graça para poder gerar, o que Cristo também veio e ratificou, como eu já trouxe aqui diversos exemplos. É o mesmo Deus que hoje tem falado com cada uma delas aqui nesta manhã. A mulher tem o seu valor. Nós vamos orar por ela. Aquelas que são mães, aquelas que serão mães também, nós vamos orar por elas. Nós vamos agradecer por delas. Obrigado, Senhor, pela vida da minha mãe, que pôde aprender com a sua mãe pôde aprender com a sua mãe também, porque eu conhecia minha bisavó materna. Eu ainda, meu pai, tenho a minha avó materna, eu tenho aqui a minha mãe. Eu posso falar como o apóstolo Paulo, ó Deus, relatou ali a Timóteo, eu sou um Timóteo, porque meu pai, eu pude ver a fé da minha bisavó, eu tenho visto a fé da minha avó, tenho visto a fé da minha mãe, e eu tenho reproduzido isso, porque elas, meu pai, são tão importantes na minha vida. Senhor, muito obrigado por cada mãe aqui presente, obrigado pela vida da minha esposa, que também é uma mãe para minha filha e para mim. Obrigado por cada mãe que aqui se encontra, obrigado, meu pai, pela mãe que não tem sido valorizada pelo filho, ó Deus, não tem sido valorizada pelo esposo, mas o Senhor a valoriza. A tua palavra está repleta, meu Pai, de exemplos, e que nesta manhã, meu Pai, cada mulher possa entender o valor que tem para ti, Senhor, mas que os filhos também possam aprender a honrar a mãe que tem, o marido possa aprender, meu Pai, a valorizar a mulher que tem, porque o Senhor a criou para que pudesse, meu Pai, num papel tão importante, cooperar, meu Pai, nas nossas vidas. Nós te louvamos por cada ventre saudável que tem gerado projetos, meu Pai, homens e mulheres para cumprirem, meu Pai, aqui um propósito. Louvado seja o teu nome, como hoje pela manhã uma irmã aqui, meu Pai, ao me abordar, eu fui, Senhor, ó Deus, parabenizá-la pelo dia de hoje. Ela falou: eu também louvo a Deus pela sua mãe, de um ventre muito abençoado, que gerou a sua vida para nos abençoar. Senhor, eu sei que não só eu sou uma pessoa abençoada, mas nós estamos aqui nesta reunião onde tantas outras pessoas também têm sua importância, talvez diferentemente, meu Pai, de mim, mas são importantes, ó Deus, são pessoas importantes na vida, Senhor, desta mulher, desta mãe, que possamos retribuir com palavras, com gestos, com atitudes, honrando sempre, em qualquer momento. Nós queremos nesta manhã te agradecer por este dia. No nome do teu Filho Jesus, nós te louvamos. Eu deixo uma recomendação aqui para você, filho, para você, esposo. É tempo hoje de você rever alguns comportamentos, algumas atitudes. Aprenda a valorizar, aprenda a declarar o seu sentimento. Mas eu não sou de falar, o meu jeito de demonstrar amor é outro. Não é como você deve demonstrar, como a outra pessoa precisa sentir amada. Então declare enquanto há tempo, porque tem irmãos aqui que gostariam de voltar no tempo, mas não tem como.
porque a mamãe já foi. Não é tempo, o tempo é hoje. Amém? Se há alguma indiferença, se há algum problema a ser resolvido, este é o momento propício de você pedir perdão, sabe? E de declarar o seu amor para com sua mãe. Que Deus em Cristo abençoe. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Eu peço ainda mais 10 minutinhos. As nossas crianças estão preparadas para prestar uma homenagem às mamães que aqui estão presentes. Beleza? Podem vir aqui. Só mais 10 minutos, irmãos, já estamos terminando. Vamos terminar um pouquinho mais cedo. Quantos crianças estão se aproximando aqui? A louça hoje não é com a mamãe, certo? Cadê os filhos aqui? Digam amém. Filhos que tem mamãe viva, que vai almoçar com a mamãe hoje. O certo seria você pagar o almoço para ela, né? Mas se você não está preparado para pagar o almoço, o mínimo é lavar a louça hoje. Beleza? Tá bom, Isaías? A louça hoje é contigo, Isaías. Beleza? Panela de pressão. Graça e paz, mamães. Bom dia. O Ministério Infantil fez uma pequena homenagem para vocês. Eu queria chamar o Gabriel, perdão. Vem, Gabriel, você. Provérbios do 28 ao 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Agora a Isabela vai orar por vocês. Senhor, me dê Pai, Senhor, abençoe esse dia das mães, Senhor, que elas possam continuar sendo as mulheres guerreiras que elas são, Pai, dê a saúde, Senhor, e multiplique cada vez na vida delas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Agora nós fizemos um pequeno vídeo para vocês, tá, mamães? Dizem que toda mãe é igual. Beijinho e abraço. Beijinho, abraço e feliz. Carinho. Amor. Muito. Mais um beijo. A minha mãe é carinhosa. A minha mãe é engraçada. Minha mãe é uma guerreira e um presente na minha vida. Minha mãe é especial. Minha mãe é guerreira e forte. Minha mãe é tudo de bom. Minha mãe é amorosa. Minha mãe é corajosa. A minha mãe é perfeita. A minha mãe é corajosa. Minha mãe é muito forte, corajosa e a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Minha mãe é corajosa. Eu amo minha mãe com carinho. A minha mãe é forte e carinhosa. Minha mãe é corajosa. Minha mãe é trabalhadora. Minha mãe é linda. Minha mãe é legal e engraçada. A minha mãe é minha rainha. Dizem que toda mãe é igual, mas sei que a minha é a mais especial. Você é especial. Você tem muito valor. Eu te amo de Natal e através dessa canção eu lhe proclamo seu amor. Você é especial. Você tem muito valor. Eu te amo de Natal e através dessa canção eu lhe proclamo.
dei a minha direção. Não se cobre tanto, pois é ser humano e o sentimento é normal. O que faço hoje você não entende, mas vai dar certo no final. Pois vejo um amanhã e teu futuro vai ser. Sempre estarei aqui, jamais te deixarei. Ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, não te esqueça, sou teu salvador. Eu vejo um amanhã e teu futuro vai ser. Sempre estarei aqui, jamais te deixarei. Ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, não te esqueça, sou teu salvador. Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de montão e através dessa canção ele louvar o seu amor. Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de montão e através dessa canção ele louvar o seu amor. Ouça a voz do Senhor, lembra quantas vezes se sentiu com medo e eu te dei a minha proteção. Lembra quantas vezes se sentiu sem rumo e eu te dei a minha direção. Não se cobre tanto, pois é ser humano e sente medo é normal. O que faço hoje você não entende, mas garanto vai dar certo no final. Pois vejo um amanhã e teu futuro vai ser. Sempre estarei aqui, jamais te deixarei. Ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, não te esqueça, sou teu salvador. Eu vejo um amanhã e teu futuro vai ser. Sempre estarei aqui, jamais te deixarei. Ainda que uma mãe esqueça o filho que gerou, não te esqueça, sou teu salvador. Cristo é verdadeiro amigo. Desprovas nos mostrou. Pra levar nossa mancha pra lavar. Gozo e vida no futuro. Nele podemos alcançar. Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de montão e através dessa canção ele louvar o seu amor. Você é especial, você tem muito valor. Deus te ama de montão e através dessa canção ele louvar o seu amor. Glória a Deus. Que bênção, que alegria. Que maravilha. Glória a Deus. Continua, neném, tá, amor? Pra mim cantar pra você. Irmãos, tem tanta gente sonhando comigo agora que a gente vai ter filhos. Aí tem um que manda mensagem, outro liga. A Carmen lá no Canadá, irmãos. Essa semana a gente teve um bate-papo com a família, né? Da Carmen. Tempo muito bom. Aí ela, eu preciso contar um sonho. Foi um sonho, né? Nós sonhamos aqui, ela sonhou, não sei.
que vocês estavam grávidos. Então, eu falei, são filhos espirituais, amém? Mas são filhos espirituais. E tem tanto a ver, né, com filhos espirituais, que nós estamos recebendo mais uma família para congregar conosco. Eu quero convidar aqui a família Adão. Aplauda esse povo pela vida deles. Estão de volta! Glória a Jesus. Família linda, né? Fica lá do lado. Pode tirar foto dos filhos espirituais aí que Deus vai trazer. Amém. Amém, Isabel? Entra aqui. Glória a Jesus. Parece com os pais? Parece? Parece com os pais. Amém. Amém, irmãos? Se vocês querem receber essa família como membros dessa igreja, digam amém. Amém. Nada mudou. Sejam bem-vindos. Nós amamos vocês. Bem-vindos de volta, né? Glória a Deus. Então continue sonhando aí, irmãos, para Deus mandar mais gente. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus pela família Adão, que está voltando para congregar conosco. E depois, a Leila pediu todas as mamães virem à frente aqui. Será feita então uma foto bem especial, tá bom? E aí estaremos terminando esse culto. Amém? Cadê o Thiago? Vem cá, Thiago. Olha aqui, agradecendo a Deus pela vida desta família que está retornando para congregar conosco. Amém. Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do Renato Adão e sua família. Ó Pai, como nós somos gratos, ó Deus, por este casal, ó Deus, pelas filhas dele. Ó Pai, eles são bênção na nossa casa, eles são bênção nessa igreja. E que agora, ó Deus, eles possam ir além, ó Deus. Que possam ser bênção na nossa vida, que possam ser bênção, ó Pai, no ministério. Ó Deus, que possam cumprir o propósito que o Senhor colocou na vida deles. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Esse Renato, falou que o olho dele é igualzinho da pastora. Cadê as mamães para tirarem a foto aqui? Por favor, vem à frente. Glória a Deus, todas as mamães. Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé. Enquanto elas estão se aproximando, expõe as vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, e todos digam amém. As mamães aqui na frente.